Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série Fobia Social Reprogramando a Sua Mente. E esse é o nosso segundo episódio. E se você está chegando aqui pela primeira vez e não viu o nosso primeiro episódio, clica aí no canal do YouTube e assista o nosso primeiro vídeo, onde eu falo do início a essa série. E esse é um canal onde eu falo sobre fobia social, timidez, trago estratégias, técnicas para que você realmente possa superar as suas dificuldades e vencer a timidez, a fobia social com otimismo. Bom, nesse episódio, por que essa série, Reprogramando a Sua Mente? Porque ela é a base do tratamento que eu utilizo para tratar a timidez, tratar a ansiedade social ou fobia social. E por isso que nós estamos começando a partir do pensamento. Então, nessa série você vai saber mais o que há por trás da timidez, da fobia social e como você pode trabalhar a sua mente com técnicas pouco utilizadas e que são extremamente poderosas na psicologia. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, acione o sininho para que você não perca nenhuma novidade, os próximos vídeos. Sempre tem novidade aqui no nosso canal. Todas as quartas-feiras, às 8 horas, temos lives. E você pode já deixar, curtir esse vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas. E você também possa compartilhar esse vídeo para que também possa ajudar outras pessoas que você conhece que necessitam desse conhecimento, desse conteúdo. Então, se você quer dominar a arte de interagir e de se socializar, se comunicar com as pessoas, sem ansiedade, vencer o medo, vencer a vergonha, então você está no lugar certo. Bom, então hoje nós vamos falar qual que é a relação que tem do pensamento com relação ao humor, com relação ao ambiente social, às reações físicas e ao comportamento. Como você pode ver aí no slide, qual é a relação entre o pensamento e o humor. Então nós temos essa questão é que quando nós temos muitos pensamentos negativos, esses pensamentos, eles vão gerar o que? Mais pensamentos mais negativos. Eles tendem a gerar isso. E aí tem uma facilidade. Quando eu tenho esses pensamentos, eu tenho facilidade de distorcer e desconsiderar informações que contradigam o nosso estado de humor e de nossas crenças. Então é muito fácil, quando eu estou nessa situação, isso ocorrer. Então a tendência eu descontar, distorcer, desconsiderar essas informações. E aí a tendência é sempre o quê? Procurar informações, situações que confirmem essa crença. Quanto mais intenso é esse pensamento, quanto mais intenso é o meu estado de humor, a minha ansiedade, a minha tristeza, mais extremo será o meu pensamento, será o seu pensamento. Nós temos que ter muito cuidado com os extremos, Eu sempre digo, os extremos é que mora aí
o perigo, né? A pessoa muito liberal demais, muito com pensamento com muita rigidez, né? Absolutista, né? Tenho certeza de tudo. Então temos que ter cuidado com esses extremos. E isso ocorre quando no meu estado de humor está muito intenso, estou muito ansioso. Então a tendência é elevar o quê? O meu pensamento ele vai para o extremo. Por isso que quando eu estou com muita ansiedade, eu sempre vou pensar na gravidade, né, e na probabilidade, que realmente essa situação, a probabilidade de acontecer, as chances é muito grande, e a gravidade sempre no pior. O pior vai acontecer. Então, dando aí um exemplo, tá? Vamos supor que você esteja foi convidado para ir numa festa ou quer ir a uma festa. O pensamento qual que é? Não vou saber o que dizer quando encontrar pessoas novas e vou me sentir muito desconfortável. É comum a gente ter esse tipo de pensamento, o ansioso, social, tímido, né? Não vou saber o que dizer, não vou saber o que falar, acredito que vai travar na hora, vou gaguejar ou simplesmente cometer algum erro. Bom, esse pensamento, ele pode, que acontecer, ele pode se agravar. E aí, não sei o que dizer, ok, então vou ficar muito vermelho como um tomate e vou parecer um imbecil, né? Vou parecer uma pessoa ridícula, vou passar muita vergonha. Então isso pode o quê? Aumentar, né? E aí o que acontece? A gente esquece. Então quando a gente está tendo esses tipos de pensamentos, não vem na nossa lembrança de que a gente já passou por situações parecidas, já foi em situações semelhantes, já foi até em festa e se saiu muito bem. E a gente conseguiu, né, se conversar, interagir, mas quando a gente está com esse estado de humor muito intenso, a gente não consegue se lembrar disso. Né? Por isso que a gente intitula, né, que esses pensamentos são pensamentos automáticos, que eles fluem espontaneamente na nossa mente, só que a gente não está prestando atenção nele. Por que nós não estamos prestando atenção nele? Porque nós estamos prestando mais atenção no nosso humor, né, na nossa ansiedade. Então, estou com medo de passar vergonha, estou com muito medo, e a gente acaba esquecendo do que a gente está pensando. Aliás, é até difícil a gente fazer essa análise nesse momento, essa análise crítica. Então, é claro que dentro da terapia, do tratamento, a gente procura treinar isso, né? Cada vez mais a pessoa começar a identificar esses tipos de pensamentos. Bom, e o segundo, qual é a relação entre o pensamento e o comportamento? Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Então, como que o pensamento ele vai afetar o nosso comportamento? Então, eu trouxe lá como que o pensamento, na primeira situação, né, o pensamento afeta, né, o nosso humor. Então, cada vez que eu tenho pensamentos negativos, ele vai gerar o estado de humor, né, ele vai ficar mais intenso, tá? Então, aqui é uma segunda situação, né, do pensamento e o comportamento. Então, isso ocorreu, tá? Atletas antes de 1900, muitos de nós não eram nascidos, nem eu era nascido, né, em 1954. Os atletas, né, olímpicos, eles acreditavam
que eles não poderiam correr 1,5 km abaixo de 4 minutos. Então, você que já gosta de esporte, ou já praticou atletismo, ou gosta de corridas de ruas, né? Em São Paulo, aqui no Brasil, nós temos uma corrida muito tradicional, né, que é a corrida de São Silvestre, né, que ocorre em São Paulo. Inclusive, já corri, já fui assistir. É um espetáculo muito legal. É uma experiência muito boa. Mas assim, então os corredores, eles acreditavam nessa ideia de que era algo impossível de correr 1,5 km abaixo de 4 minutos. Só que teve um corredor chamado Roger Bannister. O que ele pensou? Ele começou a pensar, a acreditar, bom, é possível correr 1,5 km abaixo de 4 minutos, mas só quem corre sobe essa dificuldade que não é tão fácil, né? Exige treinamento. E esse corredor, ele começou a fazer algumas mudanças no seu estilo e estratégia de corrida, a forma como ele corria, né? Começou a treinar essas estratégias e um novo estilo de correr. Claro, também o seu modo de treinamento. O que aconteceu? E em 1954 ele foi o primeiro corredor a quebrar esse recorde, né? Vamos dizer assim, correu abaixo de 4 minutos. E isso resultou no que? Todos os corredores então pensaram, bom, é possível correr? Se é possível, então todos começaram a agir conforme as suas crenças, que realmente é possível. E todos os corredores começaram a correr abaixo de 4 minutos. Hoje nós temos, os corredores correm abaixo de 4 minutos, né? 1,5 km eles conseguem fazer isso. Né? E cada vez mais os corredores, eles vêm batendo recordes mundiais. Né? Isso começou em 1954. Assim também ocorreu com a maratona 42 km e 500 metros. Antes os corredores também corriam em 2 horas e 20 minutos, depois foi abaixando isso, 2 horas em 10 minutos, 2 horas em 5, e já temos corredores que correm abaixo de 2 horas 42 quilômetros, que é realmente uma façanha. Não é fácil isso, né? É extremamente difícil. Correr uma maratona é extremamente extenuante, né? Há um desgaste não só físico, mas emocional e psicológico. E não é todos que ao iniciar uma maratona terminam uma maratona por causa do desgaste físico, não só desgaste físico, né? Emocional e psicológico. Vamos para um exercício. Então, para você começar a fazer essa diferenciação, para você começar a perceber essa relação pensamento e comportamento. Então, eu quero que você complete essa frase. Que tipo de comportamento caberia nessa frase? Eu não vou, vamos supor aí que o indivíduo está em uma festa, né? Foi convidado para uma festa. Eu não vou à festa porque eu não conheço ninguém. Que tipo de comportamento caberia aqui nessa situação? Pense um pouco. Segunda, né, é falta de educação, chegar aos lugares e não cumprimentar as pessoas. Que comportamento você pensaria aqui nessa situação? Então você vai escrevendo que exercício, que comportamento caberia aqui. Terceiro, se alguém vier conversar comigo, não saberei o que dizer. Então,
coisas para você ir pensando, frases para você já ir refletindo sobre isso. E o último, eu conversei com 3 pessoas na festa, nunca pensei que seria tão agradável assim. Então, situações, pensamentos diferentes que provavelmente vai gerar comportamentos diferentes. Então, qual que é essa relação, né, do pensamento e o comportamento? Então, o comportamento ele vai acompanhar os seus pensamentos. Se você realmente acredita que é possível, então você tem a maior facilidade, tendência de realizar, de obter sucesso naquilo. Então, não é só pensar que pensar não é a mesma coisa que fazer, né? Mas o fato de eu começar a pensar nessa direção, mudar as minhas crenças e acreditar que é possível, com certeza o meu corpo também vai agir nessa mesma direção. Terceira situação, qual é a relação entre o pensamento e as reações físicas? E eu trouxe um quadro aqui. Bom, vamos lá. Reações físicas. Nós temos de um lado, aumento no batimento cardíaco. Eu trouxe aqui um exemplo aqui muito clássico. Do outro lado, pensamentos. Vou ter um ataque cardíaco. Então, quando o coração começa a aumentar, os batimentos cardíacos começam a aumentar, a pessoa começa a pensar já. Eu vou ter um ataque cardíaco, eu tenho que procurar ajuda, procurar um lugar, um ambiente seguro. E então a pessoa começa a ter esse tipo de pensamentos. Depois disso, o que acontece? A respiração começa a ficar mais superficial. Então, a pessoa está mandando informações para o cérebro dela que realmente ela vai ter um ataque cardíaco. Depois disso, menos oxigênio para o coração e o cérebro. Então, por isso que a pessoa, quando começa a entrar em crises de ansiedade, há uma falta de oxigênio, começa a reduzir o oxigênio para o cérebro dela. Então, por isso que a ansiedade começa a aumentar. E aí nós temos um aumento no batimento cardíaco. E isso vai levar ao quê? A pessoa vai pensar, isto significa que realmente vou ter um ataque cardíaco, vou morrer. Depois disso, qual que é a sequência disso? Maior aumento nas sensações físicas. A pessoa não só começa a ter esse aumento do coração, do batimento cardíaco, a pessoa começa a ter falta de ar, a boca às vezes começa a ficar muito seca, ou às vezes começa a salivar demais, a pessoa começa a ter sensação de desmaio, começa a tremer, as mãos e os pés começam a suar, a pessoa começa a transpirar. Então, várias reações vão seguindo posterior. E o que nós temos? O pânico. A pessoa entra em crise de pânico em questão de segundos. Há um ataque de pânico. Só que é evidente que a pessoa tem um ataque, mas essa ansiedade também ela diminui, ela também vai diminuir. Então você viu como que, deu um exemplo aqui, né? Como que isso é possível, né? Através do pensamento pode gerar todas essas reações. Por que que isso acontece? Porque a mente e o nosso corpo ele tem uma íntima relação. Hoje, você não precisa fumar um cigarro, você não precisa ser um cara que gosta de bebida alcoólica, que bebe todo dia, que fuma todo dia, para adquirir um câncer. Só a forma como você pensa, a forma como você sente, a forma como você age, você pode desenvolver um câncer. Hoje nós temos aí as doenças psicossomáticas. Você pode fazer
A pessoa, quando está tendo essas reações físicas, ela faz uma bateria de exames. Nossa, tem alguma coisa errada, é o meu coração, no meu corpo estou sentindo dor no meu braço, na minha perna. Quando vai ver, no exame não consta nada. E aí o que o médico fala? Não, o seu problema não é físico, o seu problema é psicológico, é emocional, procura um psicólogo. Mas às vezes a pessoa custa acreditar, será que é mesmo? Não, mas eu estou sentindo, não, é real. Os sintomas são verdadeiros, são reais, mas a origem dela não é física, é psicológica. Então, o corpo, né, ela tem uma íntima relação com a sua mente tem uma íntima relação com o seu corpo. O que afeta um, afeta o outro. Se eu afeto o corpo, com certeza afeta a sua mente. Então, a pessoa, no caso do batimento cardíaco, a pessoa se deu conta de que não estava tendo um ataque cardíaco. E aí os sintomas começam a baixar. Então, essa é uma situação, um exemplo, uma situação clássica. E para o nossa última situação, qual que é a relação entre o pensamento e o ambiente? Então, o ambiente e as experiências na vida podem moldar as nossas crenças e o nosso humor. Talvez você já ouviu falar dessa expressão, né? Que o indivíduo é psicossocial, né? Não só psicológico, mas também social. Temos diversos psicólogos que falaram a respeito da importância, né, do ambiente social, como que ele molda as nossas crenças, os nossos pensamentos, nosso humor, a nossa vida. Um deles é o psicólogo Alberto Bandura, que inclusive se chama Alberto também. Falou muito sobre essa questão da parte social. Não só ele, mas como outros também. Então, e aí, quando eu falo quando eu estou falando do ambiente, das experiências, eu estou querendo dizer que é algo fora de mim, né? Algo fora de nós, né? Que está além de nós. E aí eu resumo, né, esse ambiente, né, no universo social individual e no universo social coletivo. No universo social, então vamos supor, então eu comecei a fazer, né, essa classificação, quando eu comecei a atender os meus pacientes, vi que ele tinha muita dificuldade em estabelecer, né, relações sociais, e na verdade ele não sabia por onde começar. Eu falei, não, começa pelo seu universo social. Qual? O primeiro. Qual que é o primeiro? Falando especificamente, né, do individual. O primeiro universo, a primeira camada do seu universo social é o seu cônjuge. Se você for casado, com a pessoa que você é casado, e com o seu filho. Então é a primeira camada. Eu tenho que procurar desenvolver relação, diálogo, aprofundar o meu relacionamento na primeira camada, que é o mais fácil, porque é a pessoa que eu já convivo, é a pessoa que eu já converso, a pessoa que eu já tenho mais intimidade, que eu tenho já mais facilidade, que eu já estou habituado, né? Já tenho uma aceitação da parte da pessoa. Alberto, eu não sou casado. Bom, sou namorado, sua namorada. Então, essa é a primeira camada. A segunda camada, que é a sua família, seu pai, a sua mãe, seus irmãos. Essa é a segunda camada.
você também, eu já conheço o meu irmão, tudo bem, mas você pode aprofundar o relacionamento com seu irmão. Você pode ser a pessoa mais íntima dele. Já atendo casos diariamente, tem pessoas que não conversam. A pessoa mora na mesma casa, mas ela não conversa. Isso pode acontecer. Então, ou seja, uma pessoa, universo social da segunda camada. Então, nem da segunda camada a pessoa não conversa, ela não consegue estabelecer um contato, um relacionamento, né? Ou pelo menos ali ter uma relação, vamos dizer assim, harmoniosa. A pessoa não consegue. Terceira camada do universo social, que são os meus parentes, tios, primos, avós, tias, toda essa turma. Os parentes também é uma camada ali mais próxima, mais fácil para você começar a desenvolver as suas habilidades sociais. Na quarta camada nós temos os amigos, são as pessoas que a gente troca uma ideia, a gente conta os nossos segredos, pessoas onde a gente tem um maior, confia, onde a gente procura, né, construir, né, esse relacionamento, aprofundar esse relacionamento. São os amigos. E por último, a quinta camada são as pessoas que encontramos esporadicamente no dia a dia. Talvez você vai no mercado, ou no açougue, você encontra essa pessoa, ou você vai cortar cabelo, né? No meu caso, não preciso, né? Não tenho cabelo. No mercado, na padaria, então, ou até mesmo no seu trabalho, são pessoas que você encontra ali esporadicamente, ou vai num banco, e às vezes a pessoa tem muita queixa, eu gostaria de conversar com a pessoa do banco. Bom, são pessoas assim que você não tem tanta intimidade, não é que você vai num banco e você vai entrar tá lá na fila do banco e já tem que puxar papo com a pessoa, se tornar melhor amiga, convidar a pessoa para sair, né? Não, às vezes não é assim que ocorre, né? As relações sociais, né? E é claro que esse aí já é um estágio mais difícil, né? Mas precisa aperfeiçoar essa relação, esse contato, né, com as pessoas que a gente encontra esporadicamente. E a gente já quer partir já para a última camada. Não, você pode começar treinando na sua vida, no seu dia a dia, pela primeira camada. Primeira, segunda, terceira, quarta camada e também pela quinta. Tá? Mas você tem que começar pelas primeiras. Se você não faz nem as primeiras, como você vai fazer a última? E assim por diante. E o universo social coletivo são os grupos sociais. E nós temos na nossa vida, nós temos vários grupos sociais. Nós temos a primeira instituição social, é a família, é onde nós nascemos, crescemos, onde nós aprendemos os primeiros comportamentos, as primeiras relações, como falar, como proceder, como se comportar. Então é muito interessante isso, porque eu tenho um filho e uma filha. Então eu que ensinei ela a falar, ensinei ela a andar, ensinei ela a comer, né? Fui dando um papazinho para ela, né? Frutinha, amassava a fruta e dava para ela comer, porque ela não tinha dente, né? Então vai salivando, vai engolindo, né? Então quer dizer, eu praticamente, nós aprendemos tudo dos nossos pais. Então esse é o primeiro grupo, né? Primeiro grupo social. Depois nós temos a comunidade, o bairro onde você mora,
é uma outra camada. No bairro lá onde você mora, então tem os seus vizinhos, pessoas próximas ali, amigos, talvez você tenha amigos próximos ali no seu bairro. Você, dentro dessa comunidade, desse bairro, vai ter a cidade onde você mora, depois o estado, o país onde você mora, que se configura um continente. Então ali nós temos aí, então dentro de um continente, nós vamos ter aí várias camadas, né, até chegar em você, que é onde você se encontra. E é isso, dando um exemplo da relação, né, do pensamento e esse ambiente, dando um exemplo aí, uma pessoa que foi criada, né, em um ambiente com uma educação muito rígida, com autocobrança, ou pais que são religiosos, né, sempre tem a tendência, quando isso não é saudável, não é equilibrado, tem a tendência de ir muito para o perfeccionismo, né, exigir tal comportamento dos filhos, ou também pais militares, né, que tem que ser tudo na ordem, né, ou às vezes seu pai não é nenhum dos dois, não é religioso nem militar, mas a pessoa também desenvolveu essa educação rígida, foi criado assim e começa também a criar os filhos dessa maneira. Então, o filho vai crescendo com essa educação, muita cobrança. Então, se o filho tira um 8, sempre está cobrando, não, você pode ser melhor, você pode tirar um 9. Aí o filho vai lá, tira um 9, não, você pode ser melhor. Você tem a obrigação de tirar uma nota melhor, aí o filho vai lá tirar 10, não, mas você pode ser melhor ainda, né? Ou seja, é uma cobrança sem fim, né? Uma cobrança interminável. E aí não tem como o ser humano subsistir, não tem como o ser humano aguentar. Na questão da escola, a criança vai jogar bola, o pai está sempre criticando, sempre recebendo críticas do pai, da mãe, né, que pode ser melhor, tem que fazer melhor, os pais não aceitam algo menos, e a criança, né, se sente no beco, né, sem saída, né, fica encurralado. Então aquela educação rígida, então quando ele vai, agora então o que acontece nessa educação? Porque há uma cobrança e não há nenhum elogio, né, não há nenhuma... não há essa questão, né, de amenizar, né, de você elogiar, de você dar um parabéns, de você... Não existe isso. Então, ou seja, vai criando aquela sensação na pessoa, na criança, de que, né, eu não sou bom o suficiente. Que eu sou incapaz. Então, quando a pessoa cresce, ela desenvolve, quando ela vai se relacionar na sua vida adulta, ela pensa que esse comportamento vai se repetir, que ela realmente tem que ser bom o suficiente, ela tem que ser muito boa, né? Então ele vai ter medo da crítica, vai ter medo, né, dessa cobrança, acha que vai ser cobrado. Então esse comportamento ele tende a se repetir quando a pessoa é adulto. E aí o que acontece? A ansiedade começa a tomar conta, a ansiedade começa a vir à tona, porque a pessoa começa a ficar ansiosa, porque ela começa a lembrar da sua vida anterior, dessas experiências negativas. Ou seja, né, esse ambiente onde ela foi criada, né, com essa educação rígida, é muito comum na fobia social. Essa educação rígida, ela conduziu a pessoa para uma ansiedade social, que esse comportamento realmente no futuro tende a se repetir. Então a pessoa começa a entrar em crises de ansiedade.
nós chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Acompanhe, né? Não perca os nossos próximos episódios. Nós vamos falar sobre os pensamentos negativos, como a gente trabalhar essas questões, questão da distorção do pensamento. Então, é algo que você não pode perder. E eu quero, antes de me despedir, se você não chegou até aqui por acaso, não sabe, né, de que se trata essa live, né, essa série Fobia Social Reprogramando a Sua Mente, é uma série de lives onde eu vou estar falando sobre a questão do pensamento, o que há por trás, né, da timidez, da fobia social, e como que, trabalhando os pensamentos, você pode reduzir os seus sintomas, você vai começar a vencer a fobia social e a timidez, trabalhando primeiro os seus pensamentos, que é a base do nosso tratamento. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não deixe de tocar lá acionar o sininho, porque aí você recebe as notificações, né, os primeiros vídeos em primeira mão. E é isso, pessoal. Foi muito bom estar com vocês e a gente se vê semana que vem na nossa série, no terceiro episódio. Até mais!